Falei para vocês que tá na horinha de começar um impeachment do Lula e vocês não acreditaram. Dá uma olhada nessa análise aqui do Von Serran e vocês vão entender se eu tô falando a verdade ou se eu tô falando besteira. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Zelensky vem à mídia e diz que Lula não é mais relevante para o Trump. Na verdade, né? O Zelensky falou que o Lula não é relevante para mais nada, né? No cenário mundial, o trem Brasil já passou, o Lula perdeu, né, o trem na estação, ou seja, não tem validade, não tem serventia, não tem mais razão para nada, né? Então, quando o Zelensky fala isso, ele desacredita de forma bem certeira, né, o Lula. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União bloqueou os repasses para o pé de meia e vários dirigentes do IBGE se revoltaram contra o Postman, né? Postman é o diretor do IBGE. Quanto ao pé de meia, né, a oposição está fazendo um alarde aí sobre crime de responsabilidade. O que aconteceu? O Tribunal de Contas da União julgou o pé de meia e encontrou a pedalada fiscal. Esse é o único crime de responsabilidade em que a oposição acusa o Lula? Não é o único crime de responsabilidade onde a oposição acusa o Lula, não. Tem vários outros crimes de responsabilidade, mas esse aqui, por se assemelhar muito ao fato do impeachment da Dilma Rousseff, ou seja, ser muito parecido com a questão da Dilma Rousseff, é onde a oposição está batendo a tecla aqui e falando em impeachment do Lula. Por outro lado, né, nós precisamos falar também do IBGE. Né? O IBGE está revoltado contra o Postman. Há aqui indícios de que existia ou existe uma IBGE paralela. Ora bolas, se o Supremo Tribunal Federal deu tanta preocupação à ABIN paralela, o IBGE paralelo vai ficar impune, vai ficar por isso mesmo em relação ao Supremo Tribunal Federal? E a grande questão aqui é a seguinte: a oposição está dormindo de calças, né? A oposição está dormindo aí enquanto deveria estar agindo. Afinal, a grande questão que nós precisamos levantar é: a oposição não vai chamar esses diretores que saíram, pediram para sair do IBGE e que estão revoltados com o modelo autoritário do governo Lula. A oposição não vai convocá-los para saber o que aconteceu dentro do IBGE. A oposição não vai convocá-los para saber se tem dados sendo distorcidos dentro do IBGE. Enfim, esse é um ponto que precisa ser esclarecido. Esse é um ponto que precisa de resposta. E se ficar confirmado que o IBGE, além de autoritário, também está mudando números oficiais do governo, meu amigo, aí é que é mais uma bomba no governo e tudo se torna insustentável. O governo está colhendo derrota atrás de derrota. Não bastasse tudo isso, ainda voltaram atrás sobre a flexibilização da validade dos alimentos. Então vamos lá. O governo Lula brilhantemente anuncia que vai interferir no preço dos alimentos. O Estadão fez uma matéria citando que Lula mais uma vez tenta no tapetão, né? Ou seja, com a canetada do governo, tentar, né, interferir no preço dos alimentos e escolhe a pior maneira possível. Prometeu para todo mundo picanha, tá? Prometeu picanha para todo mundo e na hora H resolve oferecer comida vencida. O que o governo queria fazer com esse projeto aqui? Seria o seguinte: olha, sabe aquelas comidas que vencem no supermercado? Pois é. Então agora nós não vamos mais declarar que aquelas comidas são impróprias para consumo. Agora vamos falar, se você é pobre e quer comprar mais barato, você pode consumir. Mas o problema é seu do resultado que aquilo der. Voltaram atrás. As redes sociais começaram a bater no Lula como se não houvesse amanhã. Teve petista xingando o Lula de tudo quanto é nome, falando pro Lula se ele pensa que o petista é otário, né? De ter votado no Lula acreditando que seria picanha e de repente vem comida estragada, né? Então, assim, a popularidade do Lula tá mais baixa do que nunca. Alguns jornais, algumas mídias já estão começando a abandonar o Lula. Ontem o UOL fez um editorial, sabe, detonando o governo Lula. E aí continua, né, a análise aqui.
Os cortes financeiros que eu já citei nas outras publicações já tomaram forma nos decretos do Trump. E sim, um deles é a questão da imigração, outro que a gente não pode deixar de citar, que vai cortar financiamentos, né? É que o Donald Trump fez um decreto onde ele considera, né, milícias, como as milícias, os cartéis, como grupos de terror. E aí, aqui no Brasil, nós não podemos esquecer que tem algumas, né? Por exemplo, um primeiro comando, tem um outro comando vermelho, né? Então, assim, a gente tem algumas, vamos dizer assim, para não ficar feio demais, instituições aqui no Brasil que podem ser consideradas, né, órgãos de terror. E cá entre nós, a gente sabe, né, que essas instituições, o primeiro comando, se é que você me entende, ou o comando que tem uma cor rubro, né? Você sabe qual outro comando que eu estou falando. Esses, a gente sabe que mina os cofres de muitos políticos aqui no Brasil. E aí podem ser considerados como os grupos de terror e podem ter, presta atenção, fiscalização internacional dos Estados Unidos. Bebê, o que pode acontecer daqui para frente é que o próprio Estados Unidos pode começar a monitorar, né, todas as negociações desses comandos aqui no Brasil, né? E aí pode chegar em nome de políticos. O Tarcísio já tinha começado uma investigação como essa, né? Mas ninguém sabe quais são os políticos, né? A lista não foi exposta. Mas se isso começar com o Laranjinha, né, com o Donald Trump, com o Homem Laranja, aí o negócio fica um pouco mais diferente, né? Então, olha só que situação. Vão investigar. E agora vai ser considerado como grupo de terror. E aí o primeiro comando, ou o comando vermelhinho lá, né, vão ser investigados. Os políticos que recebem dinheiro desse grupo aí vão ser expostos. E aí, a chance de ter muito mais político da left people do que da direita, eu sei que tem da direita também, mas muito mais da left people, né? A Janja, por sua vez, ficou escondidinha, né? Tá lá no cantinho dela, ela que era deslumbrada, que queria ficar mostrando o quanto é bom gastar o dinheiro público, dessa vez, ninguém fala mais dela, tá escondida. O Haddad? O Haddad foi humilhado publicamente pelo próprio Lula, né? O Haddad foi abandonado pelo Lula. E aí, na próxima semana, né, não bastasse, a oposição ganha mais um presente para falar que já dá para fazer mais um impeachment do Lula. Adivinha, né? Você e eu vamos pagar mais caro na gasolina. Pois é, vai ter mais um aumento da gasolina. Ou seja, você sabe que tudo isso aqui são diversas formas de adubo para o impeachment do Lula, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Deu para vocês entenderem o momento histórico da política brasileira? Deu para você entender, na minha visão, o porquê, tá? O porquê eu aposto aqui que dá para rolar um impeachment do Lula? A minha aposta é porque o momento nunca esteve tão tenso, nem na época da Dilma. A Dilma teve tanta bomba no colo como agora. E hoje as informações são dinâmicas, as coisas assim passam em questão de minutos. Então, eu usei a análise do Von Serran aqui para trazer para vocês o seguinte ponto. Além do cenário interno estar horrível para o Lula, está numa situação em que o Lula, sabe, não está tendo o que fazer. O que ele vai usar para militância? O que ele vai dizer que ele está fazendo para o mais pobre? Não tem. Simplesmente não tem. O Lula não governa mais há muito tempo. Não tem. O Lula já acabou o governo dele. Além do cenário interno que está drástico, nós temos que observar o cenário internacional, que está pior ainda. E é aqui que o brinquedo começa a ficar interessante. Olha só isso aqui. O Trump ameaça retaliar países que tributam multinacionais e medida pode respingar no Brasil. Adivinha qual é o país que tributa as multinacionais, que tem um protecionismo muito maluco aí? Pois é, o Brasil. E aí, a partir do momento, né, que o Trump começar com retaliações em relação
ao Brasil, né? Principalmente porque o Donald Trump vai utilizar como argumentos, né, a perseguição, a censura que acontece aqui no Brasil. Então, os efeitos que virão do estrangeiro aqui para o Brasil serão, sem sombra de dúvidas, devastadores para o governo Lula, né? E o Trump já deixou muito claro que a relação dele com o Lula será a pior possível, e isso vai fazer muita diferença. O Lula já recuou, né? Já fez notazinha dizendo que quer uma convivência pacífica com o Lula, e o Lula vai ter que tomar uma decisão agora, né? Ou ele vai para o lado dos Estados Unidos e começa um diálogo democrático, ou ele vai continuar guinando para o lado das ditaduras autoritárias que o Lula sempre teve, né, uma predisposição maior de estar com eles. Só que o jogo está ficando ainda mais pesado, porque o Trump, né, resolveu voltar com como se diz, voltou com a macaca, né? Ele já voltou fazendo ameaça, inclusive, para o Putin sobre esse negócio da guerra da Ucrânia. Ele prometeu acabar com a guerra e ele falou, se necessário for, vou trazer a paz pela guerra. E é que o tal do Donald Trump voltou tão doidinho que já entrou ameaçando o Putin, né? Olha só essa matéria do jornal Metrópole. O Trump ameaça Putin caso a paz com a Ucrânia não seja negociada. O Putin tá naquele argumento de que eu só dialogo impondo as minhas condições, é só assim que eu dialogo. O Donald Trump perdeu a paciência e falou, o negócio é o seguinte, eu tô querendo essa paz, eu tô querendo que isso acabe. Eu acho justo o que você falou de que a Ucrânia não deve entrar para a OTAN, mas não vem com muito papinho, achando que você ainda tem muito moral para ficar fazendo exigências que você não tem não. Você tá fraca, tá sem dinheiro, você tem até condição de enfrentar a Ucrânia, mas de enfrentar os Estados Unidos você não tem. Resumindo, foi isso que o Donald Trump falou pro Putin. Como que o Putin vai encarar isso? Aí já são outros 500, porque o Xi Jinping já sinalizou que não quer conflito com o Trump numa hora dessa também. Olha só o que o Donald Trump escreveu aqui para o Putin, né? Não tô querendo machucar a Rússia. Amo o povo russo e sempre tive um ótimo relacionamento com o presidente Putin. E isso, apesar da farsa da esquerda radical russa. Rússia. Nunca devemos esquecer que a Rússia nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial, perdendo quase 60 milhões de vidas no processo. Dito tudo isso, vou fazer um grande favor à Rússia. Ainda coloca aqui favor em caixa alta, né? Cuja economia está falhando, e é o presidente Putin. Acomodem-se agora e parem com essa guerra ridícula. Caixa alta de novo. Só vai piorar. Se não fizermos um acordo, e logo, não tenho outra escolha, a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções em qualquer coisa que seja vendida pela Rússia aos Estados Unidos e vários outros países participantes. Vamos acabar com essa guerra, que nunca teria começado se eu fosse presidente. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, e o jeito fácil é sempre o melhor. E a hora de fazer um acordo. Não deve mais perder vidas. E aí, a esquerda radical tá toda, né, banando o rabinho aí, tá toda nervosinha. Mas olha só, o que o Donald Trump escreve em caixa alta no final? Não se deve mais perder vidas. E aí a esquerda já começou a latir, falando que o Donald Trump está ameaçando a soberania da Rússia. E a verdade é essa. O Biden foi fraco, o Biden nunca se impôs, o Biden sabia os efeitos, né, de uma possível entrada da Ucrânia na OTAN e deveria ter dito não. O Biden sempre quis a guerra porque a esquerda lucra com o caos. É simples assim. A gente não tem o que falar. A esquerda lucra com o caos. Então ele se aproveitou disso, né? Ele gosta desse tipo de situação. Eles gostam disso. Então, o que acontece no final das contas é o seguinte. O Donald Trump chegou, já mandou seu recado, já disse para que veio e disse para a Rússia, você tem uma alternativa, né? Parar ou parar. A grande questão é que o Lula, com cara de tacho, né, ficou agora pior ainda, porque disse que ia parar a guerra 2 anos atrás, com uma cervejinha numa mesa de um bar.
né? Ou seja, é com a cachaçinha que ele falou que ia resolver a guerra. Ontem o Zelensky veio a público e falou que o trem Brasil já passou, que o Brasil não é nada no cenário mundial, que se gerou uma expectativa de que o Lula pudesse chegar e realmente fazer a diferença. A grande realidade é que o Lula não fez diferença nenhuma, ou seja, fez diferença para piorar a situação ainda mais, né? O Lula foi um trem que já passou, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. E, no final das contas, o Lula foi um dos passageiros que perdeu a hipótese de ter feito um bom governo. A hipótese de ter feito um governo que realmente poderia ter feito um bom diálogo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas é a velha história, né? Quem conhece a história do escorpião e do sapo sabe o porquê o Lula não aproveitou a alternativa. Na primeira oportunidade que teve, em vez de se preocupar em fazer a coisa certa, foi trazer Maduro para cá, fazer acenos contra Israel, atacar Israel, estar do lado da Palestina, ou seja, sempre do lado errado. A história do escorpião e do sapo é simples, né? O escorpião precisava atravessar o rio, o sapo resolveu ajudar. O sapo falou, sobe nas minhas costas que eu te levo, tá? No meio do rio, enquanto o sapo nadava, o escorpião picou o sapo. O sapo perguntou, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. Eu vou morrer por causa do seu veneno e você vai morrer afogado. O escorpião respondeu, eu te peço desculpas, mas é da minha natureza. Eu sou mau, minha natureza é matar. Né? E efetivamente, né, é o que está acontecendo hoje. Infelizmente a natureza da esquerda, do PT, é defender, né, grupos aí que a gente sabe não tão democráticos assim. E aí, para melhorar o pagode, para a brincadeira ficar mais interessante ainda, o Donald Trump ameaçou, né, todos aqueles que financiam organizações de esquerda aqui no Brasil e disse que eles vão sofrer sanções. Ó, matéria da Folha de São Paulo. Organizações que defendem minorias no Brasil se preparam para corte de verbas no governo Donald Trump. O objetivo, segundo a equipe do republicano, é garantir que os recursos estejam alinhados às prioridades da política externa da gestão. Pois é, sabe aquelas ONGs que são utilizadas aqui no Brasil para perseguir o pessoal da direita? Teve até influenciador grande, né? Que ONGs ligadas a eles receberam dinheiro do governo norte-americano. Pois é, isso aí ficou exposto. A grande realidade agora é que essas ONGs, que são um braço direito, né, da esquerda, e não do governo, mas da esquerda como um todo, agora vão perder um pouco da sua mamata. A grande realidade é que perdendo, né, os cortes de financiamentos norte-americanos, de financiamentos de outros países, que geralmente, né, as tendências norte-americanas que dão certo tendem a ser replicadas por outros países. Então, essas ONGs, que a gente sabe que nunca está preocupada com o Brasil, a gente sempre soube, nunca foi pelo Brasil. Alguém aqui acredita nessas ONGs? Vamos ser sinceros. Alguém aqui acredita que essas ONGs estão preocupadas com o crescimento do Brasil? Vocês acreditam mesmo que a esquerda está preocupada com os índios Yanomamis? Né? Vocês acreditam mesmo que a esquerda estava preocupada realmente com as pessoas durante o período de pandemia? Estão preocupados só com as suas narrativas, né? E agora preparam-se para mais um grande corte de gastos advindos aí do governo Trump. E aí, por fim, para colocar a cereja no bolo, né? Olha só essa matéria da Jovem Pan News. O Trump classificou os cartéis, né, todos da América Latina, como de terror e abre caminho para ações da América Latina. Você lembra que eu falei para vocês, né, que aqueles grupos, Comando Vermelhinho, Comando da Capital, né, vocês sabem, eu não posso citar a sigla aqui para vocês, né, que estão aqui no Brasil, que atuam aqui no Brasil, né, vão ser monitorados. Ou seja, o Donald Trump, ele teve, né, muitos diálogos, inclusive com Nayib Bukele, com Milei, né, e o Bukele deu o caminho das pedras. O Bukele falou, olha, caminho é follow the money, tá? Vamos pegar todos esses cartéis da América do Sul e vamos deixar esses narcogovernos sem dinheiro nenhum. É o que está acontecendo com a Venezuela. O Bukele já prometeu minar a Venezuela e falou, não, é uma questão de paciência, calma que o Maduro vai cair. Então, estão fazendo um combate pesado, né, a cartéis na América Central, e agora o Donald Trump promete, né, aproveitar a América do Sul aqui e fazer um controle pesado também em relação aos cartéis, né,
todos os cartéis criminosos aqui na América do Sul, né? América Latina toda também, né? Então vocês veem que o negócio aí está mais tenso do que se possa imaginar para a galera da esquerda, né? Seria o começo do fim, né, para a esquerda mundial, ou seja, o começo do fim dos cartéis, o começo do fim dos narcoestados. Pois é, há quem acredite que uma nova era vai começar agora com o regresso do Donald Trump. E sua opinião? Coloca no comentário que eu quero saber.